Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala Ju e trago hoje mais uma polêmica que deu muito assunto durante essa semana. A verdade, gente, é que o clima esquentou entre treinadores brasileiros e estrangeiros. Depois da chegada de Carlo Ancelotti à seleção, os ex-técnicos Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira soltaram o verbo e criticaram a presença de treinadores estrangeiros no país. Mas será que eles têm razão? Ou o estilo de treinar do técnico brasileiro acabou ficando, digamos, ultrapassado e eles ainda não perceberam? Bom, hoje vamos analisar essa polêmica, mostrar os dois lados dessa história e entender o que está realmente acontecendo nos bastidores do futebol nacional. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque o debate de hoje vai dar o que falar. Nos últimos anos, o Brasil virou o destino preferido dos técnicos estrangeiros. O português Abel Ferreira no Palmeiras, o argentino Vojvoda, atualmente no Santos, que durante anos comandou o Fortaleza, alternando entre fases muito boas e outras ruins. Ramon Dias, que foi campeão paulista pelo Corinthians após passagem pelo Vasco e atualmente está no Internacional. E até Carlo Ancelotti, com todo o seu histórico de conquistas no futebol europeu, que hoje foi escolhido pela CBF para treinar a seleção brasileira. Enquanto isso, nomes tradicionais do futebol nacional, como Vanderlei Luxemburgo e o próprio Oswaldo de Oliveira, por exemplo, perderam espaço. E foi justamente nesse cenário que despertou-se a indignação de alguns deles. Mas vamos entender todo o contexto dessa história. Bom, a CBF recebeu na última terça-feira, durante o período da manhã, o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, com diversos nomes que fizeram a história do futebol brasileiro. A reunião serviu também para homenagear técnicos brasileiros, com capítulo à parte para o italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que recebeu placa da Organização da Federação de Treinadores. Convidado a discursar no fórum, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez um apelo pelo fortalecimento da imagem dos treinadores brasileiros no cenário internacional, pois, segundo o italiano, a percepção externa sobre os profissionais do país ainda é um pouco fraca e mudanças estruturais são necessárias para reverter esse quadro. Acho que é muito importante treinarmos, trabalharmos, na verdade, juntos, todos os treinadores, para que a Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol seja ótima. Em países como Espanha, Itália e Inglaterra, a valorização dos técnicos está diretamente ligada ao fortalecimento das associações da categoria, afirmou Ancelotti. Ele também defendeu que a CBF promova melhorias no futebol nacional, no calendário, na arbitragem, na estrutura dos estádios e também, claro, na formação de treinadores. Eu gosto estar aqui, de viver aqui, de conhecer a estrutura do futebol brasileiro e também a força do treinador brasileiro, que tenho que ser honesto, não é tão forte. Porque uma das primeiras coisas que escutei, que não entendo, por que o treinador brasileiro não pode treinar na Europa? Significa que é um pouco, a figura é um pouco fraca. Então, creio que é muito importante trabalhar juntos, todos os treinadores, para que a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol seja forte. Creio que, acho que hoje temos uma vantagem, porque diferentemente de outros países, quando há, aqui temos David, que ele sabe muito bem como é forte, como não era forte, mas como é forte agora a Associação Espanhola de Treinadores, como é forte a Associação Italiana de Treinadores, como é muito forte a Associação Inglesa. Mas enquanto Carlo Ancelotti defendia a valorização dos brasileiros, os medalhões brasileiros pareceram querer se aproveitar dessa fala para desabafar, mas acabou pegando muito mal. Pegou tão mal que o que seria apenas mais uma reverência ao italiano virou um motivo de polêmica.
Campeão do mundo em 1970, Emerson Leão primeiro disse que havia mudado de ideia sobre um treinador estrangeiro na seleção brasileira, mas no mesmo discurso fez um meia-culpa ao dizer que a invasão dos gringos tem a ver com a queda de qualidade dos profissionais brasileiros. Abre aspas para Emerson Leão: "Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Antes eu falava que eu não suportaria treinadores, falei isso e não mudo, treinadores estrangeiros. Mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado. Nós, treinadores, somos culpados da invasão dos outros treinadores que não tem nada a ver com isso." Leão ainda chegou a dizer que o brasileiro não valoriza o que é dele e que muitos estrangeiros vêm para o Brasil aprender aqui e depois voltam como se fossem professores. No fim de seu discurso, Emerson Leão desejou sorte a Wagner Mancini, técnico do Bragantino e presidente da Federação Brasileira de Treinadores, e sem citar o nome de Carlo Ancelotti, repetiu os votos fitando os olhos do italiano: "Boa sorte para você também." Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado: nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Outro homenageado, Oswaldo de Oliveira, fez coro a Emerson Leão e também posicionou-se contra estrangeiros, dizendo: "Eu não queria treinador estrangeiro, mas não tinha jeito. Se tivesse que ser, que fosse esse senhor que torci", disse Oswaldo. Depois que ele for embora, campeão do mundo, que venha um brasileiro. Ou seja, na visão de Oswaldo de Oliveira, ele deseja sorte, ele já aceitou Ancelotti na seleção, mas que mesmo Ancelotti tendo sucesso, ele quer novamente na próxima Copa um treinador estrangeiro. Tá querendo demais, né, Oswaldo de Oliveira? Bom, ele também chegou a dizer que o futebol brasileiro está se iludindo com os técnicos estrangeiros. O que falta é planejamento e estrutura, não sotaques diferentes. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes, e quando, é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês, não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torci. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Ganhador de títulos e um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele. Palavras fortes, né? Mas será que existe verdade nisso tudo? Os dois profissionais, hoje fora do mercado, fizeram comentários vistos como deselegantes e desnecessários durante o evento da Federação Brasileira de Treinadores na sede da CBF. Ancelotti, segundo relatos, ficou desconfortável, mas reagiu bem, pois se vê em um papel de ajudar o futebol brasileiro. A postura de Oswaldo de Oliveira diante de Carlo Ancelotti foi duramente criticada pelo organizador do evento na sede da CBF. Alfredo Sampaio, que também é diretor da Federação Brasileira de Treinadores, disse que Oswaldo não soube se comportar durante o evento. Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele teve aqui, inadequada para um evento tão importante. Aqui eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição esportiva mais importante do país e está dando uma abertura no futebol brasileiro.
E hoje confesso a vocês que eu não sei se vamos conseguir fazer tudo o que planejamos por força de uma pessoa que não teve o equilíbrio para entender onde estava e não percebeu o que não podia ser dito. Não poderíamos, em hipótese nenhuma, passar por qualquer tipo de constrangimento. Ficou muito bravo mesmo Sampaio. Agora vamos analisar mais calmamente e olhar os dois lados da história. De um lado, os estrangeiros têm mostrado resultados inegáveis. O português Abel Ferreira, por exemplo, ganhou praticamente tudo com o Palmeiras e hoje é o treinador mais longevo do futebol brasileiro. O também português Jorge Jesus revolucionou o Flamengo em 2019, conquistando a Libertadores da América. E Vojvoda, por exemplo, durante trabalho no Fortaleza, colocou o clube entre os grandes do continente. Eles trouxeram novas ideias, foco tático, profissionalismo e uma mentalidade europeia que, sinceramente, estava faltando por aqui. Mas, por outro lado, os técnicos brasileiros têm motivos para reclamar. Quando um estrangeiro chega, ele ganha tempo para trabalhar por questões de adaptação, por exemplo. Quando é um brasileiro, parece que a exigência se torna maior. Bastam poucas rodadas ruins e já vem a demissão. Eu, por exemplo, sou a favor de mais tempo e paciência com o treinador, seja ele estrangeiro ou brasileiro. Mas já sabemos como é essa cultura, como funciona aqui no Brasil. Abel Ferreira é um bom exemplo disso, porque é um estrangeiro que teve tempo e confiança. E é um exemplo de técnico que teve, apesar de tantas conquistas, por exemplo, ele foi questionado em muitos momentos, até pela própria diretoria e por torcedores que chegaram a pedir sua saída. Ainda assim, a diretoria do Palmeiras insistiu, resolveu bancar a permanência do treinador e hoje ele continua muito bem, se recuperou das fases ruins e segue disputando títulos importantes diante do comando do Palmeiras. Mas pena que nem todos os clubes e nem todos os técnicos têm esse mesmo respaldo. Há uma diferença enorme de tratamento. É aí que entra o ponto de Leão e Oswaldo. Como os técnicos nacionais vão evoluir se não recebem nem metade da confiança? Por outro lado, embora eu entenda a reclamação de treinadores brasileiros, entenda os contrapontos, achei, na verdade, bem deselegante e constrangedor o comportamento de Leão e Oswaldo de Oliveira ali na presença do Ancelotti, ainda mais depois que o italiano se mostrou totalmente a favor da valorização do técnico brasileiro. E como resposta, ele recebeu, digamos que desprezo de certa forma, né? Em alguns momentos ali o Emerson Leão tentou não jogar a culpa ali tudo em cima do Carlo Ancelotti, dos treinadores estrangeiros, fez uma meia-culpa, conforme já dissemos, tentou aquele morde-a-sopra, mas acabou criticando. E o Oswaldo de Oliveira também foi bem deselegante quando diz que não queria, que agora aceita, mas que mesmo que o Ancelotti fizer um bom trabalho, ele quer um treinador brasileiro. Peraí, né? Eu acho que já tá fugindo um pouco do ponto, sendo até falta de respeito, na minha opinião. E digo mais, gente, o debate não é sobre nacionalidade, é sobre mentalidade. Eu acho que os treinadores, tanto o Oswaldo quanto o Leão, poderiam ter abordado esse assunto de uma outra forma, de uma maneira não tão agressiva e desnecessária como foi. Talvez aquele não fosse até o melhor momento e local diante ali do Ancelotti para fazer esse tipo de desabafo. Claro, temos técnicos brasileiros excelentes sim, mas acho que a grande diferença é que os de fora chegam com mais preparo, com equipes estruturadas, com um plano de trabalho claro e uma mentalidade mais inovadora. Enquanto isso, muitos clubes brasileiros ainda vivem no improviso, demitem, contratam, mudam tudo em 2 semanas e esperam resultados muitas vezes milagrosos. O torcedor, claro, quer vitória, independente da nacionalidade do treinador. Mas será que o sucesso de estrangeiros é culpa dos brasileiros? Ou é reflexo, quem sabe, de um futebol que parou no tempo e precisa se reinventar? E você, o que acha? Aproveita e já deixa aqui nos seus comentários. Você concorda com o Leão e Oswaldo de Oliveira? Ou acredita que os técnicos estrangeiros realmente elevaram o nível do futebol brasileiro? É isso, deixe sua opinião nos comentários, porque esse assunto, olha, dividiu muito o país. E aproveita, já deixa o seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais debates e curiosidades do mundo do futebol. Até a próxima!